Primeiro, eu quero parabenizar o CEPAM por manter essa jovialidade. É muito importante o CEPAM, que é o berço onde projetos fundamentais para o Estado de São Paulo surgiram, para o fortalecimento dos municípios, que mantém essa chama acesa. Eu sou daqueles que vi aquela placa. O cidadão não mora na União, não mora no Estado, ele mora nos municípios, ser inaugurada ali no CEPAM. Isso demarcou uma postura municipalista. Me permito referenciar nesse instante o nosso querido Dr. Chopin Tavares de Lima, que foi um mestre para mim e eu acredito para toda uma geração de administradores públicos, de dirigentes públicos, de pessoas que eu vi caminhando conosco por inspiração do Chopin, com o entusiasmo do governador Montoro, pela organização do CEPAM, no encontro de juventude e que hoje encontro como prefeito, como vice-prefeita, como vereadora, como dirigente na área da saúde ou da educação, como parlamentares como eu e outros que também vieram desse mesmo berço, um ventre generoso que o Chopin inspirou e que o CEPAM produziu. Nós nos lembramos de programas como o Interior na Praia, redescobrindo o interior. Nós nos lembramos do pioneirismo de pegar o professor Expedito Parente, que hoje se tornou uma figura nacional e mundial pelo biodiesel, mas foi ali, na vaca mecânica do leite de soja, que ele teve a sua primeira oportunidade de uma ideia de cientista se transformar numa política pública. Foi ali, na época da secretaria, que nasceram as marchas para nós conquistarmos a reforma tributária. E nós conseguimos fazer com que os municípios saíssem da Constituição de 88 fortalecidos, reconhecidos. E depois vimos uma série de manobras fazerem com que o município gradativamente fosse voltando a perder, infelizmente, a sua participação no bolo tributário. Nós assistimos esse período todo. Por isso que eu quero dizer a todos vocês, primeiro cumprimentar os técnicos, toda a equipe do CEPAM, uma equipe sob alguns aspectos sobrevivente, né? Porque resistiu a intempéries, muitas vezes um pouco de desacertos e manteve essa chama acesa. Eu, de minha parte, também busco manter esse compromisso vivo e vocês fazem isso no cotidiano. Nós estamos vivendo neste ano da crise, neste ano pré-eleições para a presidência da República, um ano muito importante, um ano de mudança de referências, de paradigmas, e é muito importante ver como algumas coisas que há tempo estão desfraldadas, bandeiras que estão há tempo hasteadas, como elas continuam como bandeiras renovadoras. Por isso tudo é que eu, para aliviar esse peso, quero dizer que eu continuo com esse entusiasmo aqui estabelecido. Vamos falar de algumas coisas que são imediatas, então, depois um pouco dessa declaração de princípio, de entusiasmo e até um pouco hora da saudade. Eu manifesto minha preocupação com relação ao momento que nós estamos vivendo. De um lado, a concentração tributária. De outro lado, a crise. Tudo isso motivou um momento em que nós temos hoje uma perda de receita acentuada dos municípios. Hoje é quinta-feira, à tarde, eu estou aqui no estande do CEPAM, Congresso do Município Santos, falando com vocês, mas ontem em Brasília nós fizemos uma grande reunião lá com os prefeitos para discutir a questão do repasse de recursos aos municípios. Nós estivemos com os prefeitos e hoje estamos protocolando 2 projetos que buscam garantir uma manutenção de receita aos municípios, para que o governo federal, como fez agora, diante da crise, quando ele, por exemplo, renuncia aos tributos da cadeia automobilística, que fique claro que ele não fez uma renúncia de receita própria. Ele renunciou também à receita dos estados e dos municípios. Então, a queda da arrecadação dos municípios é acentuada. Mas se nós formos pegar, existe uma tabela boa, porque visualiza isso, que está no jornal O Estado de São Paulo de hoje, nós veremos que os estados em que a participação dos municípios caiu mais foi o estado de São Paulo e de Minas. Por quê? Porque são os estados em que a produção automobilística tem o maior peso. Então precisa ficar claro isso
e termos um instrumento de compensação. Uma outra questão, a fato dessa luta de fortalecimento dos municípios, é como se mantém viva a ideia dos consórcios intermunicipais. Se isso já valia antes, isso se encontra agora renovado. Nós temos uma nova lei dos consórcios, nós temos a lei do saneamento, nós temos os comitês de bacia hidrográfica se fortalecendo. Então eu acho que isso é uma outra questão também, que no momento hoje, como nós estamos vivendo de reflexão sobre o municipalismo, merece ser reiterado. Desculpem me estender aqui, é que tem muito entusiasmo por isso que vocês fazem, por isso que nós acreditamos, é isso que tem orientado meu compromisso na vida pública, com entender que a descentralização e a democratização, com a participação comunitária, são os instrumentos mais concretos para nós efetivamente termos uma administração mais sintonizada com a população. A administração precisa ser descentralizadora, fortalecedora dos municípios e ética. Este é o caminho, sem dúvida, para que o nosso país possa o seu padrão, ter solidez e ter um crescimento, não com pés de barro, mas sólido, com o município forte. Parabéns ao CEPAM pelo trabalho que faz para compreender e fortalecer isso.